em Ribeirão Pires. Foi poderosíssimo, poderosíssimo. Terminamos ontem. Foi incrível, incrível. Muitos testemunhos. Deus é maravilhoso. Bom, vamos lá. Verso 3, Hebreus 11. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bom, nós estamos gastando bastante tempo no verso 3 agora, já tínhamos gastado bastante tempo no verso 1, passamos um pouco mais rápido no verso 2, que é um pouco mais resumido, e estamos gastando tempo no verso 3. E vamos dar uma explanada aqui, não dá para enxugar, como eu disse, eu estou dando uma resumida nos assuntos, de cada um dos assuntos, para a gente ter uma luz aqui do que é a fé, até porque o escritor aos Hebreus, e quando eu digo escritor aos Hebreus, por que eu digo escritor aos Hebreus? Quem já estudou teologia, estudou panorama bíblico, vai saber que quando se chega no livro de Hebreus, não se sabe quem é o escritor. Quando se descobriu os livros, o livro de Hebreus, não se tem, não sabe quem escreveu. Alguns dizem que é Paulo, pela escrita ser semelhante, pela fala ser muito semelhante. Eu, particularmente, acredito que seja Paulo, porque é muito parecido com as cartas paulinas. Porém, muitos acreditam ser João, pela forma que começa e termina, que todas as cartas de João começavam e terminavam como as escritas de Hebreus começam e terminam. Então, há uma discussão teológica nos seminários teológicos, que nunca vai descobrir, exceto na eternidade, de quem, enfim, escreveu ou não Hebreus, e também já nem me importo mais. Se foi Paulo, João, ou se foi o Alex. Eu sei que alguém escreveu esse livro e foi inspirado pelo Espírito Santo. E escreveu para... Por que chama aos Hebreus? Para o povo hebreu. É uma carta para os judeus. Hebreus aqui não é para os gentios. Então, quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver, por exemplo, que há uma ênfase à explicação teológica do livro de Levítico. Se você lê o livro de Levítico e em seguida lê o livro de Hebreus, você vai ver que é quase uma autoexplicação. Por isso que quando você lê Levítico e Hebreus juntos, a revelação chega a ficar saborosa, de descobrir que Jesus é a plena revelação de tudo que estava em Levítico. É maravilhoso. Quem não gosta de Levítico é quem não entende Hebreus. E quem entende Hebreus passa a amar Levíticos. E é poderoso, porque em Levítico estão os códigos e princípios escondidos do reino, e em Hebreus está todas as chaves que você tem acesso ao reino. Então, quando fala o escritor aos Hebreus, é por isso. Não temos a sabedoria de quem escreveu, mas temos acesso ao que foi escrito. E é interessante que, quando ele vai fazer a teologia, ou seja, a fala sobre o que é a fé, se você ler, ele não, é claro que ele, durante todo o livro de Hebreus, ele vai dar muita ênfase à fé, ele não está falando só nesse pedaço sobre a fé. E um dos erros teológicos que você não pode cometer é achar que a Bíblia tem capítulo e verso, no sentido de verso 1, capítulo 1, verso 2. A Bíblia não tem isso. Espero que a maioria creia que sabe, mas talvez você não saiba. Isso foi colocado para estudo, para que você ache. Então eu digo, olha, Hebreus 11, capítulo 11, verso 1, para que fique mais fácil para a gente achar. Mas não foi escrito assim. Hebreus foi escrito num bloco. Entendeu? Então, se você vai, por exemplo, para Hebreus 11, 1, você tem um entendimento. Mas se você vem e lê do 10 e entra direto para o 11, você já vai ter outro entendimento. Porque se você lê do 10, por exemplo, você vai ver que a temática, no verso 31, começa a falar sobre cair na mão de um Deus vivo, lembrar do dia anterior, sobre luta, sobre como não devemos abandonar a nossa confiança, porque
grande será o nosso galardão. Aí vai vir falar sobre alcançar a promessa que é a eternidade. Aí vai vir falar que em pouco tempo não tardará e ele virá. Isso aqui, para mim, já. Meu Deus do céu. E aí ele vai entrar para dentro do tema que vai. O final de Hebreus 10 aqui é fantástico. Isso aqui. O dia que você estiver meio arrebentado, vai para Hebreus 10. Porque olha aqui, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí vem, se retroceder, nele não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza. Você entende que ele não começa falando sobre a fé, ele continua, depois de falar que o justo vive pela fé, de que nós não retrocedemos, que nós somos aqueles que se guardam em fé, aí ele vai explicar o que é a fé. Então, quando você for estudar a Bíblia, não se atente, por exemplo, eu terminei esse capítulo. Então, não. Sempre, quando for terminar um capítulo, leia o começo do outro, porque talvez a chave esteja logo em seguida e você perde quando você para. Bom, ressalve esses conselhos que eu estou te dando, voltemos para nosso estudo, ou live, ou como eu sempre digo, eu nem sei o que a gente faz aqui, a não ser meditar na Santa Escritura e partilhar do pão da presença aqui com os irmãos. Voltando, quando o escritor vai falar de fé, ele gasta 3 versos. Teologicamente, ele gasta esses 3 versos. De uma forma muito resumida, ele e simples na fala, ele gasta o verso 1 e, na verdade, o verso 3. O verso 2, ele, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. No verso 1, ele fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Gastamos bastante tempo aqui, bastante tempo. E aí vem no verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ele gasta 2 versos para explicar teologicamente, ou seja, filosoficamente, ou seja, da maneira teológica, a fé. E depois disso aqui, ele vai gastar um punhado de versículos falando sobre a obra da fé. A partir de amanhã, nós vamos embarcar naquilo que de fato importa. Porque, de fato, meu irmão, entre saber o que é fé e viver a fé, Deus prefere que você viva. Porque, de fato, se fosse importante saber sobre fé, Deus tinha te deixado 50 versículos sobre saber e 1 sobre viver. Mas, diferente disso, Deus te deu uma pincelada sobre o que é saber e um punhado de versículos de como viver. E nós amanhã vamos entrar no universo de se viver uma vida digna de fé, para não retroceder, para permanecer, para avançar. Porque no final, fé não se explica. Porque no final, fé, para cada um, se descobre. A Janaína vai ter níveis de fé que eu nunca vou saber. Porque para cada um é uma medida de fé. Segundo a Bíblia, Deus repartiu a Alex, Angélica, José, uma medida de fé para cada um. Então, a cada um de nós tem uma medida que será descoberta para cada um de nós e que será cobrada a cada um de nós. Então, nessa medida, nós não poderemos compartilhar teologia, porque naquela medida você não vai ter como. Chega na Isabela, que está lutando com a sua menina no hospital, e pede para ela compartilhar este nível de fé com alguém aqui que não tem filho. Dá para acontecer isso? Porque essa é a medida de fé
que só ela, ou quem tem filho, ou que vai lutar nisso, pode ter. Agora, ela tem essa medida e ela vence isso e ela tem agora autoridade nisso para compartilhar a partir disso com todos que houverem necessidade nisso. Consegue entender? Porque eu abro um parênteses para dizer para você que tudo aquilo que você vence em fé, você tem autoridade para compartilhar com o próximo. Tudo aquilo que Deus te toca, você pode tocar alguém. Tudo aquilo que você vence, você pode liberar vitória para alguém. Tudo aquilo que você adquire, você pode liberar. Tudo aquilo que você carrega, você pode transbordar. Então, toda vez que você vencer algo em fé, você tem autoridade para destravar alguém em fé. Então, não reclame dos desafios de fé. Vença. Porque talvez exista uma multidão de pessoas esperando você vencer para ser inspiração para elas vencerem. Você nunca notou que no mundo, não vou nem falar da igreja, eu vou falar no mundo, alguém faz algo que era impossível e depois todo mundo vai lá e faz? Eu gosto de esportes radicais. Eu me lembro a primeira vez que um homem foi lá e deu um mortal duplo com a moto num X Games, que eu amo esse evento. X Games é o ápice dos esportes radicais. Quem gosta sabe o que eu estou falando. E tem um cara que eu amo, que é o cara mais louco que existe, chama Travis Pastrana, que é um cara que anda de moto, é um louco. E ele foi, e no meio do evento, ele fez um mortal duplo de moto. E ele foi o primeiro cara a fazer isso, correndo risco de morte, e ele fez. E era impossível fazer isso. Vai lá ver hoje. Os caras da mortal duplo de moto, igual, eles dão assim, ó, as crianças vão lá, pega e... Sabe por quê? Porque era impossível até que alguém fosse lá e fizesse. Isso eu estou falando do mundo. Agora imagina para nós que somos cristãos. É impossível até que você supere. Então, vença em fé, porque existe uma multidão de pessoas que vão ser tocadas a partir daquilo que você vence. Ontem eu ministrava na igreja que tem gente que acha que precisa ter muito tempo de teologia para viver uma vida sobrenatural. Mas deixa eu te dizer, não é isso. Pensa que você é Bartimeu, você é cego, de nascença, e você vai pedir esmola num dia normal da tua vida, e você chega em mais um dia comum para pedir esmola, e naquele dia você tem um encontro, e volta para tua casa enxergando. Dali para frente. Qual teologia ele precisou pregar, Alex? A teologia que ele pregou foi: eu enxergo. E como que você enxerga? Um homem me tocou. Eu era cego. E agora vejo. Que homem é esse? Esse homem é Jesus. Mas ele pode me curar? Pode. Então, como que eu faço? Vem aqui. Veja você também. E as outras pessoas também eram curadas. Quando você é tocado, as pessoas podem ser tocadas naquilo que você foi. Você está a um milagre de se tornar um portador de milagre. A fé é mais simples. Por que o escritor não gasta tanto tempo explicando a fé? Porque parece que é complexo. E, de fato, é muito complexo entender isso. Mas é muito simples de se viver. A arca, entre os nomes da arca, que se chamava Arca da Aliança, Arca da Presença, mas se chamava Arca do Testemunho. E eu amo o termo, a Arca do Testemunho. Por que se chamava Arca do Testemunho? Porque dentro da arca continha a vara de Arão, o maná e a tábua da lei. O que eram essas três coisas? Bom, o maná era
uma manifestação de um milagre diário que aconteceu por uma temporada inteira que alimentou um povo. A vara de Arão era um milagre que elegeu um sacerdócio. E as tábuas da lei eram um milagre que elegeu um povo para viver a vontade de Deus na terra. De qualquer forma, eu nem vou entrar aqui em cada coisa que é muito profundo e que gastaríamos bastante tempo. Mas eu queria te falar que cada uma das três coisas era uma manifestação de Deus na terra. Um milagre. Amém? Então, por ser três milagres dentro de um lugar, se chamava aquilo ali de arca do testemunho. Porque quem olhava para a arca sabia que ali dentro tinha três testemunhos do que Deus fez na terra. Então, se eu olhava para a arca, o testemunho que estava ali revelava o Deus que operou aqueles testemunhos, e por conta do Deus que fez aquilo ser revelado, eu também provava. Obed-edom, se você não sabe a história, eu vou resumir. Davi coloca no coração levar a arca para Israel. Davi vai buscar a arca de forma errada. Uma hora eu faço uma live só sobre isso, explicando por que Uzá morreu, quais foram os erros e por que Davi errou. E aqui é uma história maravilhosa. Mas Uzá morre, Davi volta sem a arca vai para a casa de Obed-edom. Obed-edom, quando você vê esse nome Edom na Bíblia, tem a ver com edonitas, e eles eram inimigos de Israel. Então, Obed-edom, ele era um descendente de Edom, de edonitas. Ele era inimigo de Israel, mas estava disponível para receber a arca. Quando aqueles que são eleitos não estiverem disponíveis, Deus vai achar, até naqueles que poderiam ser inimigos, mas que estão disponíveis, algo para fazer algo extravagante. Então, esteja sempre disponível, que Deus vai fazer algo extravagante na tua vida. Volta aqui. Uma hora eu prego só sobre Obed-edom. Isso é fantástico. Tudo que você precisa está disponível. Obed-edom disse assim, Alex, a minha casa está disponível. Mas você é um inimigo. Não, não sou mais. Eu estou aqui. E eu vou te dizer, nós éramos inimigos de Deus. Mas um dia eu disse, eis-me aqui. Faz morada em mim. E ele mudou a minha vida. A presença veio habitar aqui dentro. Eu não sou mais o mesmo. Não sou mais escravo do medo. Eu sou livre. Minha casa é livre. Eu agora vivo o que Obed-edom viveu. Porque a arca do testemunho entrou dentro. Consegue entender? Isso é muito poderoso. Mas a arca do testemunho entrou dentro da casa de Obed-edom e mudou tudo. Porque aonde o testemunho chega, o Deus do testemunho chega junto. Então, por que a jornada da fé é uma coisa simples? Porque é assim, ó. Digamos que o José morreu. José lá de Roraima caiu morto. E saiu na cidade. E saiu no obituário. E, de repente, alguém foi lá e orou, e alguém filmou, e o José ressuscitou. Isso é um testemunho? É um testemunho, não é? Quem vê o José depois disso vai ter que dizer: aqui tem um testemunho. E quem vê ele vai ter que ver o Deus do testemunho. A Bíblia diz que quando Lázaro ressuscitou, muitos iam ver Jesus e muitos iam ver a Lázaro. Porque eles queriam ver o defunto que estava 4 dias morto e que ressuscitou. Por quê? Porque quando você olha para um testemunho, você olha para uma arca do testemunho. E quando você olha para um testemunho, você olha para o Deus do testemunho. Quando olhavam para Lázaro, eles viam Jesus.
E toda vez que alguém olhava para Jesus, eles tinham que lembrar de Lázaro. Todas as vezes que olharem para o teu testemunho, vão ter que lembrar de Jesus. E toda vez que alguém falar de Jesus, vão ter que lembrar de você. Quando numa roda falarem de Jesus, vão falar: eu conheço alguém que vai na igreja, chamado Janaína. E eu conheço, sei de onde veio, sei como estava e sei o que está vivendo. Eu conheço José e a Lília. Eu sei de onde veio, eu sei como estava e eu sei o que esse tal de Jesus aí fez na vida deles. Porque contra testemunho não tem argumento. Eu era cego, agora vejo. É o que o cego disse para os fariseus. Eu não sei se ele é o Messias ou não é. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Eu não sei dar explicação teológica. Eu sei que eu era cego, agora meus olhos estão vendo. O testemunho da fé, ele carrega o Deus do testemunho. A fé, ela é complicada de se explicar, mas é simples de viver e de impartir. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que você vai viver não vai dar para explicar, mas vai ser simples de impartir, porque quem vê tua história vai receber do Deus que escreveu ela. Quem olhar para Izinha daqui uns dias, Isabela, levanta tua mão e recebe, que no nome de Jesus, quem olhar para Isa daqui uns dias, vai dizer: meu Deus, essa criança é um milagre. Não é assim? Quando você vê um milagre móvel, a minha mãe até hoje, a minha avó, esse dia eu falei: vó, amo tanto quando eu fui pregar esse dia, ela estava aqui em casa, e aí eu fui pregar na igrejinha, tinha 10 membros lá, só que minha avózinha estava lá, minha avó, minha mãe, e eu estava empolgado, preguei, o que eu prego, meu amigo, eu prego se tiver uma pessoa, se tiver 1000 pessoas, eu prego com fervor e com amor, porque quem não ama uma alma não pode pregar para uma multidão. Mas quando minha vozinha está lá, eu fico empolgado, porque quem orou por mim, quem creu em mim e orou, intercedeu quando não tinha esperança nenhuma, foi ela. Aí eu, vó, amo tanto quando a senhora está aqui. Ela fala: eu que amo te ouvir, porque quando eu te ouço, eu ouço um milagre pregando. Aí, aí eu fiquei assim, não dá para explicar a fé, mas dá para viver um milagre. Você não vai precisar explicar. Pergunta para Lázaro se ele conseguiu explicar como ele saiu do mundo dos mortos, como ele voltou para a terra. Não dá. Não dá. Dá para se viver e dá para se liberar. E que no nome de Jesus, você vai viver e vai liberar os seus milagres. No nome de Jesus. Então, não deu de novo para eu falar mais sobre esse verso e nem vou falar. E depois dessa live agora, eu me empolguei. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Cara, eu poderia gastar aqui dias te explicando que do invisível, Deus criou tudo do invisível e já está tudo pronto. E que você tem que subir, contemplar, visualizar, meditar, crer, liberar. Mas, vou te dizer, no final, crê somente e verás. Tudo é possível ao que crê. Creia. Impressione Jesus. O quê? Como impressionar um Deus que sabe tudo? Crendo naquilo que ele pode fazer. As únicas vezes que Jesus disse uau, foi quando alguém veio com uma fé extravagante. Que a tua fé arranque um uau de Jesus essa semana. E que alguém contemple você como a arca. Ah, tá bom, Jesus. Eu ia terminar, mas eu vou profetizar. Que assim como a arca entrou na casa de Obed-edom e mudou tudo, calma. Não vou nem profetizar que vai mudar tudo na tua casa. Eu vou profetizar que onde você entrar,
como a arca mudou tudo na casa de Obed-edom, aonde você entrar, tudo vai mudar. Porque você é a arca do testemunho. Você carrega o testemunho de Cristo na terra. Vós sois carta viva, escrita por Deus. Não com o rosto encoberto, como fazia Moisés, mas com o rosto descoberto, para que todos contemplem a glória do Senhor. Aonde o Alex estiver, aonde o Taylor estiver, aonde a Angélica estiver, aonde a Lilian estiver, aonde a Rose estiver, aonde a Lisandra estiver, aonde a Andréia estiver, aonde a Kaline estiver, aonde o Valdemir estiver, aonde vocês estiverem, ali haverá paz, ali haverá liberação, ali como a Bíblia diz que Obed-edom foi abençoado todos os dias, assim será aonde vocês entrarem, aonde a planta dos pés de vocês chegarem, porque bendito será a tua entrada, bendito será a tua saída, pois o Senhor estará contigo, guarda a tua entrada, guarda a tua saída. Que no nome do Senhor Jesus, aleluia, vocês sejam bem-aventurados todos os dias. Amém. Amém, Jesus. Amém. Daí. Aleluia. 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 Bom, amanhã não perca a live. E amanhã o chicote estrala. E amanhã nós vamos começar a falar dos heróis da fé. E amanhã nós vamos mergulhar para dentro das histórias aqui de Abel, de Noé, de Enoque. Ai, nós vamos falar de Enoque. Ai, meu Deus do céu. Eu amo tudo que fala pouco na Bíblia. Quando fala pouco de Melquisedeque, é muito. Quando fala pouco de Enoque, é muito. Tudo que fala pouco de Noé na Bíblia, tem muita coisa. Tudo que fala pouco tem algo escondido por detrás. Então, não perca as lives desse dia, vão aquecer teu coração e vão destravar milagres. Amém? Continue orando pela Izinha, ela está cada dia melhor, mas ainda não está aqui na live com a gente. A mamãe dela tem contado para ela que nós estamos orando por ela, tem alimentado a fé daquele bebê, e nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça. Nós vamos continuar clamando, amém? E vamos orar uns pelos outros. Que o Senhor os abençoe e dê um dia cheio de paz. Até amanhã. No nome de Jesus. Amém. Ótima semana.